você, seja bem-vindo a esta que é a segunda parte do vídeo que ensina você a usar a inteligência artificial para conseguir um bom emprego. E hoje a gente vai ver como é que a gente consegue usar as duas principais ferramentas, o ChatGPT e o Google Bard, para você se sair bem na sua próxima entrevista de emprego. Pois é, não dá para você levar a inteligência artificial com você no momento da entrevista, mas é claro que essas duas ferramentas podem te ajudar pra caramba a se preparar para essa conversa, para você chegar lá com bastante autoconfiança. E antes da gente começar, eu vou reforçar um alerta que eu já tinha falado lá na parte 1. Lembra que eu contei que tem vários comandos que você pode usar, né, com essas ferramentas da inteligência artificial e que cada comando pode retornar resultados diferentes, dependendo também do dado que você tiver para passar para eles. Então saiba que se algum comando que eu te passar aqui não estiver funcionando muito bem para o seu caso, você pode adaptar ele, você inclusive pode usar outras alternativas, tem um monte de gente dando dicas sobre isso. Ah, e é claro, sempre confere se não tem nenhuma informação inventada ali nos resultados que você conseguir também. Bom, o primeiro passo para qualquer entrevista de emprego é a gente primeiro fazer aquele trabalho de pesquisa e investigação. E se você assistiu a parte 1 desse vídeo, você sabe que ali a gente já investigou, por exemplo, quais são as principais atividades, as principais habilidades pedidas para uma vaga ou os principais desafios que a gente tem que enfrentar. Então, reforçando, não esquece de usar aquilo que você pegou lá na parte 1 das atividades, habilidades e desafios e junta isso com o que a gente vai fazer agora. Eu comecei aqui com um comando bem genérico, tá? Já colocando ali o nome da empresa e tudo mais, só para eu ver o que as duas ferramentas, ChatGPT e o Bard, vão me recomendar aí para eu me preparar para essa entrevista. Olha só o que eu falei aqui. Vou fazer uma entrevista para ser nome do cargo na nome da empresa. Com base nos dados da vaga, pode, por favor, me fornecer informações específicas da empresa para eu me destacar na entrevista? Liste informações como cultura, missão, visão e valores, principais concorrentes e tipos de profissionais que geralmente são contratados ali. Aqui estão os dados da vaga, e aí você copia e cola os dados da vaga. Lembra lá que a gente tem um Google Docs ou um bloco de notas com todos esses dados? Não esquece de usar ele nessa parte aqui também. Colocando o mesmíssimo comando para as duas ferramentas, eu já consigo ver que o ChatGPT me deu uma resposta um pouco mais longa, só que ao mesmo tempo sem me dar muitas informações novas, além do que eu já providenciei para ele. Mas aqui no Bard eu consegui ver uma coisa um pouco mais sucinta e ao mesmo tempo mais útil. Ah, já adianto uma coisa, você vai usar essas ferramentas para pesquisar sobre a empresa em específico como um adicional. É sempre importante que você vá direto no site delas para verificar o que elas estão falando, até porque não são todas as empresas que essas ferramentas vão reconhecer certinho. Se for uma empresa muito local ou muito pequena, talvez ele confunda, ou o nome pode confundir com outra empresa. Enfim, sempre confere se você colocar o nome da empresa ali e pedir algumas informações, se elas batem com o que está no site da empresa em si. Então tá, você fez ali uma breve pesquisa sobre essa empresa, sabe lá qual que é a cultura dela, quais são os principais concorrentes, que você pode depois dar uma pesquisada melhor, inclusive para citar dados específicos aí sobre ela. Agora, o que pode ser legal você fazer é focar na vaga e pedir para as duas ferramentas, para o ChatGPT ou para o Bard, te darem recomendações do que você pode fazer para se preparar para essa entrevista. Então, olha o que eu coloquei aqui. Vou ter uma entrevista de emprego para a vaga de analista de SEO na nome da empresa. Como posso me preparar para a entrevista considerando a descrição da vaga a seguir? E aí eu colei a descrição da vaga que eu tinha. De novo aqui eu tenho um ChatGPT mais prolixo, ele me passou uma lista bem completa aí de recomendações para eu pesquisar sobre a empresa, para eu entender a descrição da vaga, coisa que a gente já fez com ele também, pra gente revisar habilidades, destacar a formação, nananã. Enfim, passou ali várias instruções, inclusive falando como que você deve praticar ali para suas respostas. Já o Bard sucintão ali me passou 5 recomendações, mas também comentou algumas perguntas específicas que podem cair nessa entrevista. Agora você tem o básico do básico para se preparar para essa entrevista. Você tem as instruções genéricas, tem as informações da empresa que você pode depois se aprofundar, pesquisar alguma coisinha ali para você citar e se destacar. Mas tem uma prioridade muito grande e que é muito importante que você treine bastante isso antes da sua entrevista, que é o que? Aquela famosa resposta para a pergunta "fale sobre você". Inclusive, aqui no canal eu já fiz um roteiro certinho, sem a ajuda da inteligência artificial, para você
você ter essa apresentação pessoal nas entrevistas e muita gente já voltou aqui para falar que passou na entrevista só por causa dessa bendita dessa apresentação. E uma coisa que você precisa saber sobre usar a inteligência artificial para montar a sua apresentação pessoal para as entrevistas é que existem várias formas de você obter esse tipo de resultado. Então você pode, por exemplo, só colocar as informações da vaga ou só colocar as informações do seu currículo e já pedir para eles montarem um roteiro para você, ou você pode fazer os dois juntos, né, fornecer essas duas informações. Você também pode simplesmente falar, me monte uma apresentação pessoal para uma vaga de X, e aí, nesse caso, a ferramenta com certeza vai ter que inventar muito mais coisa. Então aqui, pra gente ter um exemplo, eu vou oferecer as informações do meu currículo e da vaga. Olha só o que eu escrevi aqui no comando. Você é uma especialista em tal coisa, e aí você coloca a sua área, e irá fazer uma entrevista de emprego para a vaga de nome da vaga na nome da empresa. Monte o seu roteiro para apresentação pessoal para responder a pergunta "Fale sobre você" com base na descrição da vaga e em seu currículo. Destaque os resultados mais esperados da vaga e relacione isso com as suas experiências. Mantenha essa resposta descontraída e em 300 palavras. Ao final, você dará a deixa para o entrevistador continuar com a entrevista. Aqui está a descrição da vaga, cola as informações da vaga, e aqui está o seu currículo, e aí cola as informações do seu currículo. As duas ferramentas foram capazes de colocar num formato de realmente apresentação pessoal, só que no caso do ChatGPT, ele levou um pouco mais como uma conversa. Ele até começa, né, antes de tudo, obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre mim, pra gente fazer essa entrevista, o que é uma coisa que eu falo pra gente fazer nas entrevistas de emprego. E tanto o ChatGPT quanto o Bard também focaram nessa estrutura de presente, né, falar o que eu faço no momento, depois entrar um pouquinho no passado, falar das experiências anteriores e no finalzinho falar do futuro ou falar que tá entusiasmado, né, pra continuar a entrevista ou pra trabalhar naquele lugar. Só que uma coisa que eu gostei bastante que o ChatGPT fez é que no final, além dele falar, né, que tá entusiasmado, ele ainda falou um pouquinho sobre mim, né, sobre a pessoa, a candidata no caso. Então aqui ele pegou as informações da vaga e meio que conectou também com os valores da empresa, com a cultura da empresa, o que é uma coisa que ele fez de forma proativa, eu nem pedi. Claro, né, gente, eu adaptaria essa resposta se eu fosse fazer essa entrevista de fato, deixaria, né, do meu jeito e tudo mais, mas isso aqui é um modelo já muito bom pra gente começar. Agora, uma coisa que eu recomendo bastante e que eu tentei fazer aqui com o ChatGPT e com o Bard é você tentar usar informações muito relevantes sobre a vaga, sobre os resultados, né, esperados ou os desafios dela e relacionar isso com as suas experiências na hora de você falar sobre você. Então, ó, recapitulando, você deu uma pesquisada ali sobre a vaga, você deu aquela pesquisada sobre a empresa, né? Teve a ajuda da inteligência artificial para te fornecer mais informações úteis que você possa usar. Você montou a sua apresentação pessoal, né? A resposta para a pergunta "Fale sobre você". Mas é claro que a gente tem várias outras perguntas que vão cair numa entrevista de emprego, então é por isso que a gente vai se preparar para elas agora. Esse daqui foi um comando bem simples. Eu cheguei nas duas ferramentas e falei o seguinte: quais possíveis perguntas podem cair numa entrevista de emprego para a seguinte vaga? Ofereça também sugestões de como responder a cada uma delas. E aí eu colei a descrição da vaga. Então aqui, como retorno, eu tive não só as perguntas possíveis que poderiam cair, mas também as sugestões do que eu deveria destacar em cada resposta. Pode ser que essas perguntas não caiam na entrevista em si, porém é legal você entrar comandos parecidos com esse que eu te passei, você pode até adaptar ele, você pode falar, por exemplo, vou fazer uma entrevista na empresa tal, para tal área, destaque quais são as principais perguntas que podem cair. E assim você vai ter um arsenal aí enorme de perguntas que podem cair, você vai poder ensaiar para todas elas, e é claro que mesmo que não caia uma pergunta exatamente igual a que eles listaram, você já vai estar meio que preparado e preparada aí para lidar com a entrevista. E é claro que além de se preparar para as perguntas que vão cair na entrevista, você também pode levar perguntas sobre essa vaga, né? Tirar dúvidas ali com esse recrutador ou com esse gestor. Inclusive, quem faz isso se destaca sim na entrevista, demonstra muito mais interesse. Tem gente que até hoje ainda tem medo de fazer isso, mas eu sempre recomendo que você leve pelo menos umas 2, 3 perguntas aí, dependendo do tempo que vocês ainda tiverem lá no finalzinho da conversa. Então, de novo, eu fui bem mais direta aqui com a ferramenta e falei o seguinte: você é uma, aí você coloca a vaga ou o tipo de cargo que você é, né, a sua ocupação principal, e se candidatou para a vaga de analista de SEO, substituir aqui pelo nome da sua vaga, na nome da empresa.
Com base na descrição da vaga abaixo, formule 5 perguntas para fazer ao recrutador na entrevista de emprego e que farão você se destacar entre os demais candidatos. Aí você cola a descrição da vaga. E ó, dessa vez eu vou tirar o chapéu pro Bard, porque enquanto o ChatGPT só me passou aquelas 5 perguntas de forma bem crua, o Bard me passou essas perguntas também, só que ele ainda descreveu o que eu teria como intenção em cada pergunta. Por exemplo, essa pergunta vai mostrar pro recrutador que você está interessado em aprender mais, nananã. Ou seja, isso é bem mais útil pra gente, inclusive, entender por que a gente vai fazer esse tipo de pergunta pra pessoa, né, que tá entrevistando a gente. E tem um outro comando para você ter ainda mais ideias de pergunta, que é o seguinte: eu vou fazer uma entrevista para a vaga de nome da vaga na nome da empresa e ao final da entrevista eu quero levar algumas perguntas para o entrevistador para demonstrar interesse e me destacar entre outros candidatos. Com base na descrição da vaga, pode formular 5 perguntas que eu poderia fazer ao entrevistador? Aí você cola a descrição da vaga. E olha, eu super recomendo usar os 2 tipos de comando, ou até mesmo usar algum outro que você tenha aí, porque eles dão muito mais alternativas de pergunta que você pode fazer e eles são super criativos para formular elas. Então nos 2 comandos eu tive resultados diferentes, nas 2 ferramentas também. E aí a ideia é que você anote todas essas perguntas, tenha elas em mente, dependendo de como for a entrevista, aí você seleciona aí as principais que você quer fazer para eles e que sejam mais relevantes para você se destacar. E aí, você vai contar com a ajuda de uma dessas ferramentas para sua próxima entrevista de emprego ou você acha que isso é cilada? Pessoalmente falando, se eu estivesse participando de processo seletivo, eu acho que essas 2 ferramentas teriam sido bem úteis para me lembrar de várias coisas que eu precisaria citar ou que eu precisaria pesquisar sobre a empresa. Ah, e é claro, além de dar várias ideias de perguntas que a gente pode fazer para os entrevistadores para a gente se destacar e também conhecer mais sobre a vaga. Inclusive, se você tiver mais sugestões do que a gente pode fazer com a inteligência artificial, tanto para conseguir o emprego quanto para melhorar o nosso trabalho, comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. E se até aqui essas dicas já te ajudaram, esmaga esse joinha aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal para não perder mais nenhuma dica para você arrasar na sua carreira. Eu te vejo de volta aqui em breve e até a próxima.